Vamos lá. Nós agora vamos continuar falando das teorias do século XIX, porém, nós vamos dar enfoque na teoria socialista. E o que é o enfoque? Tá? O que é o enfoque? A gente vai entender melhor como que essa teoria se posiciona na história da humanidade. Para isso, você precisa se descobrir das teorias que você sabe, ou daquilo que você sabe sobre as teorias. Vamos despir de tudo que a gente sabe do socialismo, vamos tirar a roupa que encobre as nossas vendas e os nossos olhos do comunismo. Vou dizer para vocês algo importante no primeiro minuto aqui, ó. Socialismo do jeito que ele nasceu, nunca existiu. Primeiro ponto. Então, nenhum lugar que se autodenomina regime socialista foi socialista como Karl Marx propôs, como Friedrich Engels propôs. Nenhum desses lugares foram como foi escrito, como a teoria prediz e predetermina. Por isso nós vamos falar da teoria científica, aquilo que regeu, aquilo que se propôs Karl Marx e Engels, e depois nós vamos falar das outras coisas. E pelo amor de Deus, quando você for falar seu comunista safado, você dobre a sua língua, porque não existe comunismo em nenhum lugar do planeta Terra. Se não existe lugar nenhum do planeta Terra com a teoria comunista em funcionamento, não pode existir comunismo, ou comunista, né? Só pode existir comunista aquele que vive no comunismo. Vocês são capitalistas porque vocês vivem no capitalismo. Beleza? Seu comunista safado. O cara come e bebe, então ele paga, então já não é comunista. Comunista, teoricamente, vive sem pagar e sem beber, sem pagar e sem comprar nada. Teoricamente, a gente pensa que o comunismo é o máximo da sociedade. Eu vou além. Eu vou nas ideias utópicas. O comunismo é o melhor da sociedade, só que ela nunca vai descobrir. Como assim, professor? É tão doido o negócio que até entender é difícil. Fala uma nação comunista, professor. Não teve. Por isso eu não vou falar de exemplo. Não tem exemplo. Professor, a Rússia não é como... não tem Estado na Rússia, gente. Stalin é o que na Rússia? O Estado era o presidente da Rússia, professor. E aí, ele era o quê? O presidente. Se ele era o presidente, ele representava o Estado. Se ele representava o Estado, tem Estado? Tem. No comunismo tem Estado? Professor, então o comunismo é como um anarquismo? Olha, já andou bastante. Já deu para dar uma caminhada aí. É lógico que tem poréns. Mas nós vamos ver eles aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai falar dos socialismos, porque são mais de um, é o socialismo científico. Gente, eu não me proponho aqui a ler, né? Cientifique. Lembrei de cientifique aqui. Não vou me propor aqui a ficar falando do Capital, tá? Embora eu tenha lido aí algumas das suas páginas. Não vou ficar falando disso aqui, sabe por quê? Porque é muito para nossa cabeça, sério mesmo. E não vai cair isso na prova. Nós vamos falar daquilo que a gente precisa para analisar a prova, para analisar os conceitos, né? Então a gente fala de socialismo científico. Quando a gente fala de socialismo científico, automaticamente a gente tem que pensar o seguinte, no Karl Marx, por exemplo, que é o propositor junto com Engels, né? Karl Marx e Friedrich Engels são os caras que estão propondo aí essa ideologia. Primeiro, gente, para a gente entender melhor o capitalismo ou o socialismo científico, nós temos que entender como que foi debruçada, como que foi pensada essas características aqui dentro da sociedade. Então a gente precisa analisar o método que se propõe a fazer a análise de algo ou de criar algo tão diferente. E para analisar o método, eu não vou usar o método capitalista para analisar o método socialista. Nós vamos analisar aquilo que Karl Marx e Engels estão analisando. Primeira coisa que eles falam é que a história é cíclica. Isso é lindo, porque de fato é. Eles vão falar o seguinte, olha, a história ela vai acontecendo, e pelo que a gente tem estudado, ela acontece, ela vai acontecer e ela vai voltar a acontecer. O que muda nesse caminho são os atores. Então nós temos que modificar a prática dos atores para esses atores estarem num lugar diferente quando a história voltar a acontecer. Como assim, professor? Não complexa não, assim, ó. Não é cíclica? Então quer dizer que ela vai acontecendo. Cada um desses tracinhos um ator.
Aonde esse ator está agora, se quiser ter mudança, ele não pode estar de novo no mesmo lugar. Porque se ele estiver no mesmo lugar, na mesma posição, vamos lá, gente, conhecimento é tudo, nós estamos fazendo isso aqui, né? Pirâmide social, estratificação da sociedade. Nós sabemos que isso é assim desde o começo. Quando o Karl Marx e o Engels estão analisando, ele está falando assim, onde que esse cara aqui vai estar agora? Se a história voltar a acontecer e ele estiver aqui, de novo ele vai ser massacrado. Porque ele já foi anteriormente. É isso que ele está dizendo. E olha como que faz sentido. Na Idade Média, o cara que estava aqui era servo. Vamos para a próxima idade? Idade moderna. O cara que estava aqui é trabalhador braçal, servo de novo, camponês, recebia quase nada. Vamos para a sociedade contemporânea. Proletário, trabalhador. Continua ganhando quase nada. Ele nunca muda de lugar. A pirâmide aqui continua. Então a história é cíclica. Não, Marx tinha razão. Não. Os próprios burgueses falavam sobre isso. Não precisava do Marx falar, não. O Marx não é inventor da história, gente. Ele é um analista da história. É diferente, né? Então nós temos que mudar a pirâmide. Se eu não mudar a pirâmide, pelo menos eu tenho que conseguir mudar a percepção das pessoas que estão na pirâmide. Elas têm que começar a ver as coisas diferentes. Por isso que o Marx fala de revolução. É um movimento que vai acontecer que vai destruir a pirâmide. Para isso acontecer, essas pessoas têm que ter acesso a conhecimento. Aí, não, pessoal, não, né? Você vai falar que pobre agora tem que ter conhecimento? Por isso que é tão difícil falar de socialismo. Porque você vai dar. Por isso que é um pensamento científico. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Sabe por quê? Porque até aqueles que vão dominar o sistema socialista enquanto poder vão ter medo disso. Porque isso de fato é revolucionário. Quando as pessoas tiverem acesso a conhecimento, elas vão questionar tudo que elas não têm que a lei garante que elas tivessem. Então isso é prejudicial à saúde de quem está no governo, de quem está no poder. Seja um regime capitalista, seja um regime socialista, seja um regime que a gente vai chamar lá na frente de fascista, né? Os regimes totalitários. Quem está no poder, mano, só consegue permanecer no poder se ele tiver o domínio do conhecimento. Por que as vacinas são produzidas nos países tecnologicamente mais desenvolvidos? Porque eles têm o poder do conhecimento. Presta atenção. Eles não têm as pessoas do conhecimento, mas eles têm a grana que paga as pessoas do conhecimento. Eles têm o centro tecnológico do conhecimento que levam brasileiros para esses lugares. Tem muito brasileiro aí ganhando muito dinheiro com a vacina, tá? Você tá achando que a vacina foi produzida por um norte-americano sozinho? Ô, mano, presta atenção no seu país. Os principais biólogos, físicos do mundo, matemáticos e químicos estão no Brasil. Porque a gente só estuda isso na escola, não pararam para pensar, não. Matemática nem se fala. Todo dia tem, inclusive sábado e domingo, tem para casa. Português tem uma vez, você nem sabe o nome do professor de português, não, de história. Como é que é o nome desse aí mesmo? Esse é de geografia ou você é de história? Acontece isso direto. Porque você vê tanto sazonalmente, tipo assim, o cara, aí cai no feriado ainda, né? Aí, imagina, 30 dias sem ver o professor de história. Problema não. O de matemática e o de português você decora o nome. E mesmo assim a gente não sabe português, né? Impressionante. Eu fico... Mas enfim. Vamos então caminhar. Esse bloco vai ficar grande, mas vamos lá. Temos então essa ideia do científico, a história é cíclica, e aí ele vai debruçar sobre o método. Bom, se a história é cíclica, vamos pensar no método. Vou fazer aqui, ó, de vermelho, de propósito. Esse comunista safado. Tese. Porque no Brasil vermelho é o... Se você sair com uma blusa vermelha por aí, você é comunista. Você não pode gostar de vermelho, não. Tese, antitese e síntese. Essa é a proposta do método. O que você faz com o método? Quando você está fazendo o experimento, você está fazendo metodologia. Quando você está fazendo lá o exame da Covid-19, para saber se você tem ou não, é usado o método. Método. O que o Marx chama de tese? Vou fazer duas para vocês entenderem. Bom, na época que o capitalismo quis surgir, existia como tese o regime o quê? Absolutista. O que surge para contrapor o absolutismo? Os iluministas. Gente, é igual matemática isso aqui, tá muito fácil. História é difícil, fazer análise é difícil, né? Matemática tem método. Se você sabe todas as contas, você chega no resultado. Chega na história. Absolutista, iluminista.
Isso é igual o quê? Uma síntese, que nós já sabemos qual. Isso vai gerar o liberalismo, que nós chamamos de sistema capitalista, ou capitalismo. Tchanã! Se isso é o método, então o que o Marx está propondo? Vamos pôr de vermelho, quer dizer, vamos pôr de azul, quer dizer, vamos pôr de preto. Aqui, ó. Capitalismo é a tese. Porque os capitalistas combateram os absolutistas. Então agora é o liberalismo, que está na crista da onda. Nós vamos propor o quê? O socialismo. Nós vamos rebater o capitalismo com o socialismo. E o que nós teremos no fim? Comunismo. Tchanã! É uma sequência. Como que foi dos iluministas para os absolutistas? Luta, porrada. Teve alguma revolução europeia que não teve derramamento de sangue? Revolução inglesa, Revolução francesa. Até as revoluções que teve em Portugal, na Espanha, que são fraquinhas, teve derramamento de sangue. Então tem porrada que propõe revolução. Mas quando se propõe revolução socialista, aí é complicado, né? Por quê? Porque a revolução iluminista, os burgueses mantêm o poder. Na revolução socialista, o pobre mantém o poder. A estrutura vai ser desfeita. E as pessoas estão trabalhando para a manutenção da estrutura, né? Até quem está fora da estrutura mantém a estrutura, gente. É impressionante, o trem funciona. Então, esse é o método. Era isso que se pensava. Beleza? Então, vamos continuar. Então, pensando no método, o que o Karl Marx propôs? Bom, a gente vai criar um sistema que se opõe ao capitalismo. Para se opor ao capitalismo, então a gente trabalha com outras possibilidades. Se o capitalismo trabalha com a lógica da propriedade privada, nós vamos trabalhar com a lógica da propriedade coletiva. Então, nada é de ninguém, tudo é do Estado. Essa é a primeira proposta. Tudo é do Estado. Se o capitalismo trabalha com a individualização, a gente trabalha com a coletivização. Se o capitalismo trabalha com a propriedade privada, lembra de John Locke falando? Nós vamos trabalhar com a ideia de que deva haver igualdade social e não desigualdade de propriedades. É uma ideia que contrapõe a ideia capitalista. Os caras não são idiotas. O que o Karl Marx fala? Para a gente chegar numa sociedade desse nível, a gente precisa, primeiro, de propor um processo de revolução. Então, o socialismo propõe uma revolução armada. Não é uma passeata. Não mesmo. É faca na caveira, arma, sangue no olho, matando gente. Meu Deus. Detalhe. Além da revolução ser armada, ela tem que ser uma revolução intelectual, porque quem vai pegar a arma tem que entender para que tá pegando a arma. Não basta só pegar na arma. Tem até umas pessoas que defendem armamento, né? Mas se as pessoas não sabem para que tá pegando a arma, para que vai pegar na arma? Né? A gente tem que compreender as coisas. Essa galera tem que entender para onde que eles vão. Essa revolução armada terá uma data. Quando? Isso aqui é o meu principal objetivo da aula. Quando? Quando o sistema vigente estiver em crise. Nós só conseguimos mostrar para as pessoas que uma coisa não funciona quando ela está em crise. Imagina só. Você está no auge do capitalismo, 1922, os norte-americanos ganhando dinheiro igual coco no Brasil, igual areia na praia. Você acha que você vai falar para eles que o socialismo é melhor e eles vão acreditar no você? Ah, por que não? Agora, na crise, todo mundo fica doido. Quer ver uma coisa? Dou o que vocês quiserem. Se daqui a 2 meses o Bolsonaro, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Se daqui a 2 meses o Bolsonaro acabar com o salário mínimo no Brasil, ele perde qualquer eleição no Brasil. Mesmo com tanta gente gostando dele assim nesse país. Perde, por quê? Porque mexeu aonde? É a crise imediata. A galera não gosta. Entende o que eu tô dizendo? Se tá bom, gente, não tem que mexer. O Lula ficou 8 anos no governo, ninguém reclamava do Lula. Hoje o Lula é o demônio da garoa. Gente do céu, é imediatismo, é a lógica sem... Não, a pessoa está defendendo o Lula. Sim, se alguém pensar isso do meu lado, eu não tem problema nenhum com isso. Porque é o que todo mundo pensa quando fala a palavra Lula. No Brasil, quando você fala a palavra Lula, você tem que estar contra o Lula, porque a galera quer que você esteja contra o Lula, porque ele é um ladrão. Como se todos os outros que estivessem lá no Congresso fossem santinhos. Ah, gente, faça-me rir. Tudo farinha do mesmo saco, tudo político.
Tudo. Tem uns que pensam mais no povo, tem outros que pensam menos no povo, mas tu político. Muito devagarzinho. Quando? Então eu já estou falando quando. Quando vai ser isso, pessoal? Quando o sistema entrar em crise. Então eu vou te dar a resposta. Gente, olha que análise bacana. Quando a gente consegue olhar para trás, pôr a lupa aí, quando vai ser? 1929. Porque é em 1929 que o capitalismo entra em crise. Craque da Bolsa de Nova York. Não é em 1917 como a Rússia propôs. A Rússia era atrasada. Alô? Como que um lugar atrasado vai propor uma revolução? E por que o Marx falava que tinha que ser no lugar e lá quando tivesse o sistema? Porque ele vai falar o seguinte, lá já está tudo desenvolvido, já está no ápice. Quando o feudalismo chegou no fim? Quando estava no ápice. O feudalismo não chegou no fim quando ele estava em crescimento, não. Ele chegou quando ele estava lá no topo, na crista da onda, e caiu. Quando o capitalismo estiver na crista da onda, ele cai. É cíclico, não é? Depois Karl Marx continua. Onde? Quando? 1929. Onde? No centro econômico mundial, porque o socialismo não é um regime local. O sistema foi pensado para ser um regime global. Chupa essa manga. E chupa essa aqui também de uma vez para não ficar embolando os caroços aí. Professor, você está me falando então que a Revolução Socialista deveria ser nos Estados Unidos? Segundo a teoria científica, sim. Por quê? Porque é aqui que controla a economia do mundo. Então é daqui que você vai fazer a distribuição econômica do mundo. Não é aqui que controla? Então aqui controla, aqui distribui. Se aqui controla é porque aqui tem mais coisa que todo mundo. Então aqui tem... Aqui tem os melhores aviões, os melhores navios, os melhores tudo estão aqui. Então tem que ser aqui. Quando a gente olha para a Revolução Russa, a gente vai ver que foi um atraso de vida para o socialismo ter a Revolução Russa em 1917. Porque a Rússia ela teve que virar o capital. Presta atenção no que eu vou falar, gente, por favor, não dá apneia, não dá piroqueira na cabeça aí não, hein? A Rússia só se torna o que se torna porque ela implica dentro do socialismo um regime capitalista. Tô passado. Como assim, professor? Você está querendo me dizer, professor, que dentro da Rússia socialista era capitalismo? E você quer que eu entenda? Sério? Fala da China socialista para mim, se você conseguir. Mas... Põe o Karl Marx lá na China, que eu quero ver se você conseguir. Distribuição da riqueza. Já foi um RAM? Todo mundo foi um RAM. Por causa do Covid. No RAM as pessoas comem o que tem, gente. Já viu lá? O RAM. O RAM. É na China. Na China socialista. Leva o Karl Marx lá pra China e põe lá e vê se dá pra colar. Século XXI. Não se esqueça. Então a gente chama a China de quê, professor? Calma. Nós vamos chegar lá. É bom a gente saber isso aqui. Aí... Vamos pensar que foi. O que vai acontecer depois da Revolução? Aí o povo pira a cabeça. Quer ver, ó? Uma ditadura. O coração acelera. Professor, o socialismo é uma ditadura? É, uma ditadura socialista. Por que os anarquistas ficam loucos com Marx? Justamente porque o Marx fala que vai ter um Estado. Para ter ditadura tem que ter Estado, né, gente? Tem que ter exército, né? O exército sabe fazer isso aqui direitinho. Ditadura. Se vai ter uma ditadura socialista, tem uma pessoa aqui que se autodenomina socialista. Por que os anarquistas piram? Porque os anarquistas não acreditam em pessoas no poder. Por isso que os anarquistas acreditavam que a revolução tinha que levar direto para o comunismo. Deixa o pau quebrar. Só que o Marx era inteligente. Ele vai falar que esse período é um período de maturação. O que é isso, pessoal? O melhor queijo é o queijo maturado. É aquele que fica muito tempo mofando,
O melhor vinho é o vinho maturado. É aquele que fica muito tempo lá na adega, curtindo, pá. O que você acha que tem a cachaça de 200 anos? É as melhores que tem. Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista, ela aprendeu a viver o sistema capitalista. Então ela precisa aprender num sistema sem desigualdade social. E para ela aprender isso é cultura. Ninguém chega e encuca isso na vida de alguém assim. Opa! 1, 2, 3. Opa, agora eu sou Brasil, agora eu sou honesto. De agora para frente. Vambora, honestidade, anda comigo. É assim, gente? Por isso que eu falo que toda revolução começa comigo mesmo. A honestidade que eu tenho, o caráter, a ética, a moral, ela não está nas outras pessoas, ela tem que estar em mim. Se ela está em mim, as outras pessoas vão perceber que ela está em mim. Porque é diferente uma pessoa assim. Uma pessoa assim, quando alguém dá o troco errado, ela devolve. Uma pessoa assim, mesmo sabendo que tem dificuldade na matemática, ela não cola na prova. Porque ela entende que a dificuldade é dela e é ela que precisa resolver. Fazer uma cola só vai adiar o problema. Uma pessoa assim, do jeito que eu falei, ela assiste a aula mesmo remotamente. Ela não liga a câmera e sai, achando que está enganando o professor. Ela continua lá, porque ela sabe que se ela não quiser assistir, ela assume o risco. Hoje eu não vou assistir a aula. Isso muda muito a sociedade. Então é como se eu quisesse criar uma cultura diferente para que a sociedade possa viver numa sociedade sem estar. Você já imaginou? Porque eu falei que era viagem, mano. Você vai sair do seu corpo agora, ó. Abstrai tudo e pensa numa sociedade sem Estado. Não tem exército. É você e as outras pessoas e cada um respeitando o seu devido lugar. Não, mano. Você já imaginou o médico respeitando um pedreiro? Sem condições econômicas diferentes? Você imaginou? Eu tô falando dos médicos, não são todos, né? Mas boa parte da classe dos médicos pisa nas pessoas, né? Tem uma galera aí que acha que é superiorzaço, assim, né? Mas não tinha hospital sem pedreiro, né? Impressionante isso, né? Mas enfim. Você já viu uma pessoa, assim, bem rica, passar de um lado de uma pessoa mais tranquila, assim, mas o pintor, e olhar para ele, nossa, que legal que sua família tá bem. Gente, a sociedade comunista é uma sociedade de troca. Eu sei sobre medicina, você sabe sobre... Já pensou uma aula de história no comunismo? Que doido que ia ser? Nós íamos estar na praça, debaixo da mangueira, e eu falando das viagens históricas da humanidade. E outra, ia quem quer. E eu ia fazer de graça. Eu ia chegar em casa e ia ter comida, porque os agricultores estão plantando, eles não pararam de plantar. Se eu passasse mal, eu ia no médico, porque o médico não ia parar de atender. Cada um contribui com a sua parte. E, na verdade, é assim que a sociedade funciona hoje. Pensa a sociedade sem cada um fazer sua parte para você ver. A diferença é que as partes têm valor. Tem preço. Saca? Antes, é viagem demais. Eu também acho, gente. Fazer essa viagem aqui é a coisa mais louca que tem. Dá até dor de cabeça. Você fica nu. O ser humano teria condição de fazer isso? Bom, eu posso acreditar no ser humano nesse nível. Mas vivendo no capitalismo é quase que impossível você acreditar que isso é possível. Porque no capitalismo é tudo disputa, né? É quem chega primeiro, quem vai aonde? Mãe, cadê o meu desodorante, mãe? Mãe, cadê o meu celular? Mãe, tira a mão do meu celular. Você me deu, agora é meu. É a sociedade que nós vivemos, é a sociedade dos eus. Lembra que quando eu falo do renascimento, nasce no renascimento Deus, eus. Não é Zeus, é o Deus eus. Quem é entrevistado? O primeiro lugar ou o último lugar? O primeiro. Então vem aí uma ideia de meritocracia que vai tomando conta das nossas mentes, né? Passou em último, passou em primeiro, passou do mesmo jeito, eu acho que passou. Mas a sociedade vai lá e fala, primeiro lugar em medicina. O curso aqui, quando passa um primeiro lugar, ele fica doido. Pela lógica do mérito. Tem uma foto aí do menino, passou em primeiro lugar no concurso da Polícia Militar. Mas mais 400 pessoas passaram com ele também. Por que não tem 400 fotos? Ah, isso é um problema do curso? Não, gente, a gente está seguindo o fluxo da sociedade. Demorou? Professor, tem hora que eu não entendo o que é mais-valia, mano. Você entende? Sabe por que você entende? Porque você já estudou isso. E eu vou facilitar a finalização desse vídeo aqui falando da mais-valia para você, que é uma coisa que cai muito em prova, né? A galera quer saber muito sobre isso aí.
Nós entendemos a mais-valia melhor do que a gente possa imaginar. Porque nós entendemos a mais-valia na sua origem. Quando nós estamos falando de um cara chamado Adam Smith, nós estamos falando de mais-valia. Nós estudamos o Adam Smith. O Adam Smith não é socialista. Ele é o pai do liberalismo ou capitalismo. Então é ele que se contrapõe ao Marx, ou o Marx que se contrapõe a ele. O que o Adam Smith descobre, vocês lembram? Que o trabalho, olha o que o Adam Smith descobre, o trabalho é a fonte de riqueza. Por que o Adam Smith descobre isso? Porque ele sabe que é o trabalho realizado sobre a matéria-prima que vai gerar lucro. Então imagina, você tem lá uma fábrica. Na fábrica tem 100 funcionários. Cada um desses funcionários trabalhando está fazendo o quê? Modificando a estrutura da matéria. Esse trabalhador fica 8 horas. E aqui eu estou pegando um lugar que tem lei trabalhista, tá? Porque quando começou não tinha lei trabalhista, não se esqueça. Ele trabalha 8 horas por dia. 8 horas produzindo Nike. Peguei um tênis. Tem 100 pessoas produzindo Nike. 8 horas produzindo o tênis da Nike, ele produz em média uns 400 pares por dia. 400 pares. Cada Nike que ele vende aqueles Nike de promoção, R$200. Sabe aqueles Nike meia boca? Então, R$200. Porque tem Nike mais boca, menos boca, né? No mundo é assim, né? R$400. 400 pares a R$200. Por dia a Nike vende 1.000 pares. Então somos desse, de mais um e de mais um. 1.000 pares a R$200 já pagou o salário dele 100 vezes. Mais valia é a quantidade de horas que o trabalhador trabalha e não recebe. É o lucro do Adam Smith. O trabalho é a fonte da riqueza. Lembra que antes do Adam Smith era o Quesnay, François Quesnay, o fisiocrata. Toda a riqueza vem da natureza, o Adam Smith. Para, a riqueza vem do trabalho. Por que vocês acham que uma empresa tem um dono e 600 funcionários? E quem ganha o dinheiro? O funcionário ganha o salário, professor. E quem ganha o lucro do funcionário? Não, mas aí é justo. Não, gente, eu não estou discutindo a questão de justiça. Eu até acho que se alguém propõe empregos para as pessoas, né, ela merece ser ganhadora mesmo. Só que não há justiça nisso, tá? Não é justo. A pessoa sempre ganha menos. Essa pessoa não estuda numa escola particular. Ela não tem acesso a um plano de saúde adequado. Ela não tem acesso a canais, nem a casa bacana. E ela trabalha 8 horas por dia. Ela não tem dignidade. Isso acontece muito mais nos países periféricos, tá? Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa que trabalha horas, mesmo sendo de inferior social ou de inferior questão social, nesses países eles já entenderam que todo mundo tem que ter qualidade de vida, tá? Como assim, Anderson? Tem pessoa pobre que vai na Disney nos Estados Unidos? Tem. Pobre na Disney pobre nos Estados Unidos vai na Disney. Porque eles trabalham num sistema que favorecem a eles também. E quem ganha dinheiro lá nos Estados Unidos ganha muito dinheiro do mesmo jeito. E tem mais um detalhe importante que a gente vai trazer aqui nessa aula de hoje. Quando você remunera bem o seu funcionário, ele trabalha muito mais feliz e faz muito mais dinheiro para você. Você ganha muito mais do que você ficar explorando ele aqui, ó. O mundo do primeiro mundo já descobriu isso. Nós ainda não, porque nós somos do terceiro, né? Mas eu estou acreditando que em breve, quem sabe um dia, né? A gente vai ser valorizado. E aí a gente valorizado, a gente fica feliz, gente. Quem não fica feliz em poder programar uma viagem de férias com a família? Quem não fica feliz, não, estou passando mal, tenho um dinheirinho para comprar um remédio. Gente, isso não é nada absurdo, não. Isso aqui é coexistência da vida. As pessoas têm que ter tranquilidade para sobreviver. Na verdade, no Brasil, nós sobrevivemos, justamente. Usei aqui um termo bem legal. Tem o Mano Brown, né, que eu gosto muito, que ele fala que ele é um sobrevivente. É isso aí, estamos sobrevivendo todo dia. Cada dia matando um leão. Beleza? Tamo junto.